Olá, espero que estejam bem. O vídeo de hoje é para tratar um pouco sobre qual é o propósito de criação desse canal. Mas antes de tratar do propósito em si, eu preciso introduzir um conceito bem importante dentro do esoterismo, que é o conceito da espiral de evolução do espírito. Provavelmente você ainda não ouviu falar sobre isso, porque é um conceito bem específico, digamos assim, mas assim que eu explicar ele, vocês vão perceber o quanto faz sentido e o quanto isso nos ajuda, né, a compreender melhor esse processo de vida pelo qual nós vamos passando. E antes de entrar no conceito da espiral, né, eu falei que é um conceito interessante dentro do esoterismo, né? Eu quero desmistificar a questão do que é o esoterismo, porque talvez muitas pessoas, né, por desconhecimento do verdadeiro sentido dessa expressão, pensem que esoterismo é referente a algo sobrenatural, ocultismo, magia, que é coisa relacionada a rituais, a pessoas estranhas, com roupas estranhas, enfim. A nossa imaginação realmente é muito fértil, né, para criar certos mitos, né? E então, assim, para falar um pouco sobre esoterismo, porque essa é uma expressão que vai aparecer muito aqui no canal, nos vídeos, né? E o conhecimento, né, que vai ser apresentado aqui, basicamente é relacionado com o caminho esotérico. Então, para esclarecer um pouco isso, o esoterismo, com S, certo? Ele é o oposto de exoterismo, com X. As duas expressões existem. Qual que é a diferença? A expressão exo, que é com EX, se refere àquilo que vem de fora, ao conhecimento que é obtido de fora, do meio externo, que chega até nós através dos 5 sentidos. Pode ser através da leitura, assistindo algum conteúdo, ouvindo algum conteúdo, né? Esse é um conhecimento exotérico. E também ele se refere, num outro sentido, ao conhecimento, digamos assim, que é público. É um conhecimento que é para as massas, certo? Já a expressão esoterismo, com S, ela se refere a um conhecimento que é obtido dentro de si. Através de quê? De autoobservação, de reflexão, de quietude. Então, e tem um segundo sentido também de esoterismo, né, que é um sentido mais antigo, que é tudo aquilo que era ensinado de forma hermética, ou seja, de forma fechada, para pequenos grupos, né, de mestres para discípulos, enfim. Hoje, esse conhecimento esotérico, que realmente já foi muito fechado, né, muito exclusivo, ele está disponível para todos que quiserem, né, para todos que tiverem esse estímulo de conhecer. E nós estamos em uma era, né, da humanidade em que se faz necessário justamente que esse conhecimento se torne público, né, como antes era o conhecimento exotérico. Sendo assim, quem já se encontra nessa busca por autoconhecimento e já pressente que as respostas estão além dessa realidade materialista que é tão aparente, já está, na verdade, em um caminho esotérico, que é um caminho de conhecimento do seu próprio mundo interior. Então, muitas pessoas aqui já são esoteristas e nem sabiam. Porque o esoterismo não exige
se prender a dogmas, a instituições, a religiões. O esoterismo é uma busca de você dentro de si mesmo. Para isso você pode se utilizar de algumas coisas externas, como instituições, como escolas iniciáticas, né, como se chamava antigamente. Pode se utilizar disso, sim, para talvez acelerar esse encontro consigo mesmo, mas o esoterismo em si é você consigo mesmo. Então, desmistificado essa questão do esoterismo, nós voltamos para o conceito da espiral de evolução do espírito. Nós tendemos a acreditar que a evolução humana se dá de uma forma linear. Isso porque nós estamos vivendo dentro de uma realidade material onde o tempo é linear, aparentemente linear. Então nós tendemos a acreditar que a evolução vai se dar em linha reta, ou seja, nós começamos a nossa jornada, vamos vivendo experiências, aprendendo, compreendendo, passando para outras experiências, e em cada experiência dessa, nós acreditamos que conseguimos adquirir uma compreensão completa sobre aquele aspecto da vida. Só que a questão é que a verdade, ela não pode ser obtida de súbito. A verdade total sobre um determinado aspecto da vida não pode ser obtida de uma forma completa e imediata. Aí que entra o conceito da espiral de evolução. Como é que funciona essa espiral? Nós começamos a nossa evolução. Para quem não está familiarizado com esse termo, a espiral é como uma mola. É uma forma circular que a cada volta vai subindo um nível, né? Então nós começamos a nossa evolução como espírito, e aí nós vamos nos deslocando por essa espiral, vivendo experiências, compreendendo, até que nós nos deparamos com um determinado aspecto da vida que nos impõe algum desafio, alguma experiência, para ser compreendida a verdade sobre aquele aspecto da vida. E então, se nós realmente conseguirmos ser conscientes, né, e quisermos compreender de verdade aquilo, nós vamos conseguir abarcar uma pequena parte da verdade sobre aquele aspecto da vida. E aí nós seguimos o caminho na nossa espiral, vivendo outras experiências em outras áreas, com outros aspectos da vida, até que nós chegamos novamente sobre o mesmo aspecto da vida, só que num nível superior da espiral. E aí nós vamos viver novamente uma experiência, né, relacionada àquele aspecto. Provavelmente um desafio um pouco maior do que o anterior. E isso serve para nos dar a oportunidade de compreender aquele mesmo aspecto de forma um pouco mais profunda. Ou seja, de abarcar uma parte um pouco maior da verdade sobre aquele aspecto do que nós já havíamos abarcado no nível anterior, no nível inferior. E aí, compreendendo esse aspecto, nós continuamos o nosso ciclo espiral até chegar novamente sobre o mesmo aspecto, porém em um nível novamente superior. E aí, novamente, nós vamos viver experiências relacionadas àquele aspecto, desafios possivelmente maiores que os anteriores, para abarcar uma parte ainda maior da verdade. E é esse o processo de construção da verdade sobre cada aspecto da vida, certo? Em algum momento, nós vamos conseguir chegar no todo, na completude dessa verdade. Só que essa espiral, ela não se refere apenas a essa nossa existência física atual, certo? Ela é uma continuidade que passa por todas as nossas encarnações e
e muitas vezes, em alguma encarnação, nós vamos ficar inertes num determinado ponto da espiral por falta de compreensão, por resistência, né? Normalmente por causa do ego, da resistência a compreender, a aprender sobre aquilo, nós vamos ficar inertes ali, né? E às vezes uma encarnação inteira, para que na próxima encarnação nós continuamos do mesmo ponto, até que nós consigamos compreender aquele aspecto e então continuar o nosso ciclo de evolução nessa espiral. Bom, e aí nós temos uma tendência, quando a gente consegue alcançar um nível superior da espiral, nós temos uma tendência a olhar para baixo, para as nossas compreensões nos níveis anteriores e julgar que essas compreensões foram equivocadas, que foram erradas. Mas nós temos que considerar que, como a verdade é algo que tem que ser construído gradativamente, aquela compreensão que nós tivemos em níveis anteriores era a parcela de verdade que nós éramos capazes de abarcar naquele momento, dado o nosso nível de consciência naquele instante. E foram essas compreensões que hoje talvez pareçam básicas para nós, ou incipientes, ou equivocadas, que formaram a base para a construção de uma parte maior da verdade, conforme nós fomos subindo nos níveis dessa espiral. Então, toda a compreensão que nós já tivemos ao longo da nossa existência foi importante e não deve ser subestimada ou menosprezada. Até porque existem seres em diversos estágios dessa espiral, desse caminho de evolução. Portanto, as compreensões que talvez hoje para nós já não fazem mais sentido, para outras pessoas com certeza farão. Outras pessoas que talvez estejam em níveis da espiral pelos quais nós já passamos. E essas compreensões vão ser importantes para essas pessoas para formarem a base de verdades maiores. Então, por que eu trouxe esse conceito de espiral de evolução para falar sobre o propósito desse canal? Como eu comentei no meu vídeo anterior, para quem assistiu, ao longo desse caminho de busca pelo conhecimento e pelo autoconhecimento, eu estudei muitas coisas e eu adotei o hábito de anotação, de registrar as principais observações, experiências, percepções, reflexões que eu pude ter ao longo desse processo. E eu percebo que essas compreensões, mesmo que talvez hoje possam ser incipientes até mesmo para mim, dado que eu continuei o meu processo de evolução nessa espiral, certamente há pessoas que ainda estão formando a sua base de compreensão em certos aspectos. E, portanto, essas reflexões compartilhadas podem sim servir como insights para essas pessoas que estão passando por esses níveis da espiral. Então, é com esse objetivo que eu criei esse canal, como uma forma de compartilhar conhecimento. Mas eu quero destacar aqui que esse conhecimento que vai ser compartilhado aqui no canal não seja tomado como verdade, porque cada um tem que construir a sua verdade, certo? Então, que sirva como matéria-prima para reflexão e para autoobservação. Além disso, tem uma outra questão que impactou bastante para mim na criação desse canal, que é o seguinte fato: todo conhecimento que é acumulado e não é compartilhado
acaba te sufocando. Talvez muitos já tenham sentido isso aqui em outras áreas de conhecimento também, às vezes na área profissional, e é bastante perceptível. E eu já vinha sentindo isso há um bom tempo, e talvez faltasse coragem, talvez faltasse uma compreensão melhor de que o que eu tenho para mostrar não precisa ser uma verdade perfeita e completa, mas que ainda assim pode ser útil para outras pessoas. Afinal, ninguém aqui é portador de verdades completas. E esse é o propósito do canal e também um propósito pessoal. Ok? Então por hoje era isso. Fiquem bem e um grande abraço.